Andar pelas ruas e encontrar marcas como essa traz para a realidade lembranças de um ano que jamais vamos esquecer. Subiu para 25 o número de municípios que registraram estragos. Muitas casas destronadas. Meu Deus! A chuva forte começou no dia 27 de abril no Vale do Rio Pardo. 2 dias depois, Santa Cruz do Sul já tinha mais de 700 casas destelhadas. Era o início da maior tragédia ambiental que o estado já viveu. É uma condição meteorológica bastante grave que a gente vai enfrentar ao longo desses próximos dias aqui no estado. O governo do estado está atuando em todas as áreas, em todas as regiões, com todas as forças possíveis. A situação já é crítica e, infelizmente, tende a se agravar nos próximos dias. Choveu por mais de 10 dias. A água invadiu ruas, casas, bloqueou estradas. A cidade de Lajeado está ilhada neste momento. Derrubou pontes. As pontes para as cidades vizinhas caíram. Arrasou cidades. E uma outra preocupação aqui na cidade é em relação ao volume do rio Taquari. O rio Taquari atingiu o maior nível da história e cenas assim se repetiram por todo o estado. Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos por uma chuva em volume recorde. Era 3 de maio. O Guaíba ultrapassa a cota de inundação e invade o centro de Porto Alegre. Começava o pesadelo na capital dos gaúchos. Esse é um dos perigos de se circular, mesmo de barco, de bote aqui pelo centro, justamente porque a gente não sabe o que tem embaixo, submerso. Acompanhar a régua de marcação do nível do Guaíba centímetro a centímetro virou rotina para os moradores da capital. O Guaíba ultrapassou novamente a marca dos 5 metros. O nível neste momento é de 5 metros e 21 centímetros. A última medição foi feita às 10h15 da manhã. Espaços de lazer da cidade, como a Orla e o Pontal, se transformaram em espécies de QGs. Na zona norte de Porto Alegre, o cenário de guerra dava a dimensão da catástrofe. Na zona norte de Porto Alegre, centenas de pessoas estão auxiliando no resgate de moradores. O que uma mãe disse para ti quando te entregou o filho? Ela gritou para levar só a criança. E ela deu junto o documento da criança e falou para mim que era para mim cuidar dele, se não desse tempo de voltar. Atenção, Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá na hora de ajudar. Bairros como Cidade Baixa e Menino Deus, 2 dos mais tradicionais de Porto Alegre, foram evacuados às pressas. Com licença, tudo bem? Tá tudo certo com a senhora? Tudo bem. Perdemos tudo, mas tá tudo certo. Conseguiu sair em segurança? Conseguimos sair, eu e meus bichos. O principal aeroporto do estado fechou. Todos os voos foram cancelados desde ontem. Todas as operações de pousos e decolagens estão suspensas por tempo indeterminado. E pontos turísticos da capital ficaram irreconhecíveis. Esse é o portão do mercado público de Porto Alegre que dá de frente para a Praça Parobé. Na região metropolitana, municípios como Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo ficaram debaixo d'água. A gente perdeu tudo. É um negócio que a gente nunca viu, uma cena de guerra, né? Eldorado do Sul desapareceu. Eldorado do Sul, maio de 2024. A cidade toda embaixo d'água. Quantas pessoas você salvou? Média de umas 50, 60 pessoas, em correnteza. Por mais de 2 semanas, o centro de Porto Alegre ficou assim. Um cenário que jamais pensamos testemunhar. O silêncio triste de um centro inundado é bem retratado aqui. O pesadelo parecia não ter fim. Em bairros da zona norte da capital, a água só baixou mais de 1 mês depois. Nesse momento, tem muita gente que recém consegue voltar para esse ponto. Como é que é essa volta para casa agora, sabendo que há muito a reconstruir, né, Simone? É um recomeço, né? E enquanto muita gente pedia ajuda e outros se mobilizavam para ajudar, criminosos utilizavam inteligência artificial e campanhas falsas na internet para aplicar golpes. No dia e hora marcados, fomos ao encontro dele. O senhor não acha que isso é crime?
A certo ponto, sim. Não, eu não aceito isso. Então o senhor faz o que o senhor quiser. Vamos, não, para. O tempo passou. E o que ficou na memória? O que aprendemos diante de tanta tristeza? Que no meio da dor, a união do povo gaúcho fez ressurgir esperança. A Deise tem uma vida dedicada aos animais. Por 18 dias, largou tudo para ajudar nos resgates na usina do gasômetro. Passados mais de 7 meses da tragédia, a convite do JA, ela voltou à orla pela primeira vez. Primeiro dia não tinha nada de estrutura, nada. Foram montando. O pessoal foram montando, porque ninguém acreditava que ia durar tanto tempo, né, Pietro? As pessoas que iam desembarcando, elas estavam zonzas, assim, elas não tinham onde ficar, elas não tinham o que fazer. Depois, nos outros dias, começou a chegar ajuda com roupa, né? Porque o pessoal saiu com a roupa do corpo, então roupa, abrigo para eles se trocarem, né? Os banheiros químicos. No 6º, 7º dia já tava isso aqui, parecia um... Não consigo nem imaginar, porque era cheio até lá a ponta, assim, de suporte, né? Para quem estava chegando. O monumento recém-instalado homenageia os heróis voluntários. Quando tu olha para ele, o que tu sente, o que tu pensa? Eu olhei para esse barco e a primeira coisa que eu senti foi quantas vezes eu tive medo de virar do bote, sabe? De cair do bote com os animais. Então eu olhei esse barco e pensei realmente assim, ó, só quem foi nos barcos para entender as dificuldades que a gente passou. Obrigado. Obrigada. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. E por me fazer ter essa sensação gostosa de voltar aqui e ver que tudo se acalmou. A vida continuou, né? E que a vida continuou, graças a Deus. Obrigado. Obrigada.